Se você busca uma vida constante em Deus, esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Ter constância não é apenas disciplina diária. Disciplina diária é essencial para a constância, mas a constância espiritual vai além disso. É sobre ter o Evangelho de Cristo internalizado em nosso coração e na nossa mente. A constância enraizada na fé e na verdade é fundamental para um compromisso consistente com os propósitos de Deus. Vamos explorar essa ideia à luz das Escrituras. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5 diz: Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Paulo ora para que o Senhor conduza os nossos corações ao amor de Deus e à perseverança, à constância de Cristo. Aqui, a constância não é apenas uma questão de força de vontade, mas algo que o próprio Deus cultiva em nossos corações. Ele mesmo nos conduz a ser constante, quando pedimos, é claro. 2 Pedro capítulo 1, do versículo 5 ao 8 diz: Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Quando nós pedimos a Deus, Ele nos conduz à constância. Mas isso não exclui o nosso esforço, e esse versículo deixa bem claro. Empenhem-se em acrescentar essas virtudes à sua fé. Precisamos nos empenhar, nos esforçar, porque quando nós unimos todas essas virtudes, tornamos uma fé mais sólida, mais robusta, uma fé fortalecida pelo compromisso contínuo com os ensinamentos de Cristo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 está escrito: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. O apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo como viver uma vida piedosa e fiel. Ele menciona a constância como uma das qualidades a serem buscadas. A constância refere-se à firmeza e persistência em seguir o caminho da fé e da retidão, mesmo diante dos desafios, tentações e adversidades. Então, como podemos ser constantes? Primeiro, precisamos cultivar uma vida de oração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está escrito: Orem continuamente. Por quê? Porque nós devemos buscar orientação e a presença de Deus em todas as ocasiões. Mas além de orar continuamente, precisamos separar um tempo com Deus, passar tempo em oração. Tem um filósofo que diz que esforço é banho, mas eu adapto isso para a minha vida como oração é banho, é todo dia, às vezes mais de uma vez. E como ele mesmo diz, não importa o quanto você tenha tomado banho na sua vida, se um dia você deixa de tomar banho, você começa a cheirar mal. E é isso, sabe? Não importa quantas vezes ou por quantos anos você já orou na vida, se você deixa de orar, a sua vida espiritual começa a cheirar mal, vai deixando de ficar limpo. Em Apocalipse 22 diz que quem é limpo, limpe-se mais. Ou seja, continue se limpando, continue orando. É necessário para nossa constância orar continuamente. Mas quando eu comparo a oração com o banho, estou falando de separar um tempo com Deus em oração. Outro ponto importante para a constância está em estudar a palavra de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Ler e meditar nas Escrituras fortalece a nossa fé. Vamos pensar num atleta de musculação. Assim como um atleta deve treinar regularmente para fortalecer a sua musculatura, nós precisamos ler diariamente para fortalecer a nossa fé. Se um atleta para de treinar, seus músculos deixam de crescer e começam a enfraquecer. Da mesma forma, se a leitura bíblica é negligenciada, a fé deixa de se desenvolver e começa a enfraquecer. Além de fortalecer a nossa fé, estudar as Escrituras diariamente nos ajuda a não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Como lemos há pouco, os bereanos examinavam diariamente para saber se era aquilo mesmo. Ou seja, não iam só pelo que ouviam, mas eles estudavam e procuravam saber a verdade. Então, para resumir, ler, meditar e estudar não serve só para fortalecer a nossa fé ou só para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, mas principalmente para conhecermos mais de Deus. Para ser constante, é preciso também manter a fé em meio às tribulações. Tiago capítulo 1, versículo 3 ao 4 diz: Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança,
e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe faltar coisa alguma. Devemos permanecer firme nas provas, sabendo que a tribulação produz a perseverança, ou seja, a constância, a paciência, com a finalidade de nos tornar maduros e íntegros diante de Deus. Agora, outro ponto importantíssimo para termos constância é que devemos ser obedientes. Em Provérbios capítulo 28, versículo 14 diz: "Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça." A obediência é uma consequência daquele que teme a Deus, que o respeita e o reverencia. E como o próprio texto diz, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. A alegria em obedecer, a alegria em permanecer sendo fiel. Precisamos estar atentos a isso, em sermos obedientes. A constância não significa que nós nunca iremos falhar ou que não teremos dias difíceis, mas que, mesmo quando falhamos, mesmo quando caímos, nós nos levantamos novamente e continuamos perseguindo o nosso objetivo, que é estar com Cristo. Se você não tem conseguido ser constante em sua caminhada com Deus, tome hoje a decisão. Assuma o compromisso de se dedicar a Ele e servi-lo. Nem todos os dias serão fáceis, mas acredite, Jesus estará com você em todos eles. Ele é a nossa esperança e o motivo para não desanimarmos. Então, foco em Jesus e seja constante. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que elas também sejam abençoadas. E se lembre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Beijo no coração, Deus abençoe.